Pessoal, tudo jóia? Eu espero que você tenha assistido o vídeo anterior sobre teoria dos conjuntos para assistir esse. Esse vídeo é uma sequência. Se não assistiu, não tem problema, pausa, assiste o anterior, depois volta para cá, tudo bem? Então, o que a gente vai ver nessa parte do vídeo, pessoal? Primeiro, número de subconjuntos. O que é um subconjunto? É todo conjunto que eu consigo formar a partir dos elementos de um determinado conjunto. Muito conjunto para uma frase só, né? Mas seria o quê? Imagina só, com esses elementos eu consigo formar quais conjuntos? Eu consigo formar o conjunto que só tem um, eu consigo formar o conjunto que só tem o 2, o conjunto que só tem o 3, o conjunto que tem o 1 e o 2, o conjunto que tem o 1 e o 3, o conjunto que tem o 2 e o 3, o que mais? E o conjunto que tem o 1, 2 e o 3. Fala para mim, mais algum? Mais algum? Tá faltando mais algum conjunto aqui? Se você assistiu o vídeo anterior, você lembra que eu falei que todo conjunto vazio está dentro de outro conjunto. Ou a gente pode falar que todo conjunto tem um conjunto vazio lá dentro. Lembra disso? Então, todo conjunto tem o vazio ali dentro. Então, o vazio, o conjunto vazio, é um conjunto de todos os subconjuntos. Entende a brincadeira? Então, quantos subconjuntos que eu consegui formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu formei 8 subconjuntos. Aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, professor, muito trabalho, aqui só tinha 3, e se tivesse 10? Não, calma, respira. Existe uma fórmula para isso. Qual que é a fórmula que eu tenho, pessoal? A fórmula fala assim para a gente, ó. Pensa, o número de subconjuntos é igual a 2 elevado a n, aonde esse n é o número de elementos. Olha, o número de elementos. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Se a gente for brincar no nosso exemplo aqui, ó, se eu tenho 3 elementos, então eu tenho assim, ó, o S, o número de subconjuntos, é igual a 2 elevado ao número de elementos. No nosso caso, 3. Então, 2 elevado ao cubo, 8. Aí você fala assim, e se fossem os 10 que você tinha falado lá anteriormente? Tudo bem, ó. Pensa lá, ó. Muito mais fácil fazer pela fórmula. Você ia pegar o quê? O S é igual a 2 elevado a 10. 10 elementos. Se você for ver, 10 elementos não é muita coisa. Mas 2 elevado a décima é muita coisa, ó. É 1024. Tranquilo? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Se eu quero calcular o número de subconjuntos, só lembrar da fórmula. O número de subconjuntos é igual a 2 elevado a n, onde o n é o número de elementos que eu tenho no conjunto. E agora, o que é o conjunto das partes? Representado por um P bonito assim, ó. Faz de conta que é um P bonito, pessoal. O conjunto das partes é o conjunto que envolve todos os subconjuntos de um conjunto. De novo, né? Muita coisa aí, ó. O que eu vou fazer? Imagina só, o conjunto das partes, eu vou juntar tudo isso, pessoal. Eu vou juntar todos esses conjuntos em um único conjunto, ó. O conjunto do 1, do 2, do 3, olha, ó, do 1 e o 2. O que mais? O conjunto do 1 e o 3. Aqui, ó, o conjunto do 2 e do 3. Do 1, 2 e 3 e o conjunto vazio. Então, pessoal, vou fazer isso daqui, ó. Ficou muito grande. Esse conjunto é o que a gente chama de conjunto das partes. O que é o conjunto das partes de um conjunto? É quando eu reúno todos os subconjuntos dentro de um conjunto. Eu reúno todos os subconjuntos dentro de um único conjunto. Tudo bem? Então, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Já para apagar que o quadro acabou, e aí já eu continuo. Então, pessoal, ó, o que vai acontecer agora aí pra gente? Vamos continuar a nossa brincadeira. Fala assim, ó, conjuntos numéricos. Quais são os conjuntos numéricos que nós temos? O primeiro deles é o conjunto dos números naturais. Lembra, pessoal? Ó, conjunto dos números naturais, o conjunto 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É quando o homem começou a contar, né, pessoal? E o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros, representado por esse Z aqui, ó. O que a gente sabe, pessoal?
o conjunto dos números inteiros é quando surgiu a necessidade de colocar números negativos. Sabe, quando surgiu a necessidade do dinheiro. Como que eu vou representar a dívida? Então, ó, o conjunto dos números inteiros, pessoal, vai ser o quê? Ó? Vai ser o conjunto -2, -1, 0, 1 e assim por diante. Tudo bem? São todos os números negativos mais os números naturais. Todos os números inteiros, né? Negativos e os números naturais. Pensa assim, pessoal, ó, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. Então repara, ó, tudo que é natural também vai ser inteiro. O que mais que eu tenho? Ó? O conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, representado por esse Q bonitinho aqui, ó, vai ser o quê? É todo número que eu consigo escrever através de fração. Então ele tem os números negativos, então tem o -1, tem o 0, e agora tem as frações, ó, meio e assim por diante. Tudo bem? Agora eu também consigo colocar as frações. Então aqui está o conjunto dos números racionais. Você fala, professor, e as raízes? Gente, as raízes não formam um conjunto, né? E essa parte aqui, ó, o que eu sei? A gente vai chamar de irracionais, tá bom, pessoal? Vou escrever de novo, deixa eu tentar aqui mais uma vez. Ó, vou escrever menorzinho aqui, ó, irracionais. Tudo bem? O que está aqui dentro? Aqui dentro estão as raízes não exatas, tipo raiz de 2, raiz de 3, o π, tá? Mas não é um conjunto, são os números irracionais, tudo bem? E os números reais? O que seriam os números reais? Pessoal, os números reais seria esse retângulo aqui, ó. É tudo isso. São todos os números naturais, os inteiros, os racionais e os números irracionais, pessoal. Então, ó, o conjunto dos números reais vai ser o quê? É o conjunto que tem aqui, ó, menos raiz de 2. Cuidado, ó. Raízes, -3, ó. Isso daqui não pertence ao conjunto dos números reais. Ó, raiz quadrada de número negativo não é real. A gente vai ver um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Tudo bem? O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Aí aqui tem 0, 1, meio. Aí, ó, o π também está aqui. São todos números reais, tá? É o conjunto que unifica tudo. O conjunto dos números racionais, pessoal, o conjunto desses números racionais é representado pelo quê? Por quê? Lembra aquele negócio dividendo, divisor, resto e quociente? É representado pelo quê? Que o Q representa o quociente, pessoal. O que é o nosso quociente. Tudo bem? Então, o que a gente faz com isso, pessoal? O que eu consigo brincar dentro do conjunto dos números racionais, que tem uma observação aqui? São as dízimas. Lembra-se, ó, quanto que vale 0,333? Ó? Isso é uma dízima. A gente chama de dízima periódica. Por quê? Porque repete sempre o mesmo número, o mesmo valor. Como que eu faço? Tem a historinha de fazer a regra de 3, mas aqui vamos pensar assim, ó. Se olha, que número que repete? Só repete o 3. Então, ó, repete um número. Que número que repete? O 3. Então, vou colocar ele aqui, ó. Para cada um número que repetir, eu vou colocar embaixo um número 9. Então, isso daqui, ó, se eu coloco 9, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1/3. Tudo bem, pessoal? Professor, faz outro exemplo. Tudo bem. Se eu pego assim, ó, 0,3737. Repare que agora a dízima, eu tenho dois valores, pessoal, repetindo. Se eu tenho esses dois valores repetindo, pessoal, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó, 37 dividido. Se tem dois números, eu vou colocar dois números 9 aqui embaixo. Tudo bem? Ah, professor, se fossem 3? Boa pergunta. Imagina que eu tivesse assim, ó, 0,216, 216 e assim por diante. Se eu tenho três valores aqui, pessoal, se eu tenho três valores, então eu vou pegar, ó, o 216 e dividir por quanto, pessoal?
Ó, se tem 3 números, eu vou dividir por 3 números 9. Tudo bem? Então, ó, o que eu posso fazer? Aqui, ó, 6 mais 1, 7. Mais 2, 9. Dá para simplificar por 3, ó. Se eu divido isso daqui por 3, pessoal, me ajuda aí, ó. Pensa assim, ó, 21 dividido por 3, 7. 6 dividido por 3, 2. E agora, 999 dividido por 3, dá 333. Dá para dividir mais, né? Dá para dividir de novo. 72 dividido por 3, pessoal, pensa assim, ó, não vai dar 24. 333 dividido por 3 vai dar 111. Então, ó, repetindo. Se eu tenho um número repetindo, eu coloco um 9 aqui embaixo. Se eu tenho 2 números repetindo, eu coloco 2 9 aqui embaixo. Se eu tenho 3 números repetindo, eu coloco 3 números 9 aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Espero que sim. Então, até a próxima.